Ela estava exausta. O corpo pedia descanso, a mente já não acompanhava o ritmo do dia. Ele, no entanto, queria sexo. Ela disse não. Enquanto ele tomava banho, ela deitou e dormiu. Mas acordou com ele sobre ela. Não foi um momento de prazer. Não foi um encontro de corpos desejosos. Foi uma invasão. Mas ele queria muito e, afinal, eram casados. Durante muito tempo, acreditava-se que no casamento não existia estupro. A lei brasileira só reconheceu o contrário em 2005. Hoje, sabemos que a violência sexual dentro da relação conjugal existe, fere profundamente e atinge milhares de mulheres em silêncio. Esse é o Hora da Loba. Eu sou a Rafaela Lobo, uma mulher na idade da loba, e o nosso tema de hoje é o estupro no casamento. A Hora da Loba. Hoje nós vamos receber aqui duas mulheres. De um lado, nós temos aqui a Poliana e do outro a Mônica. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Antes de eu apresentá-las, eu queria falar para vocês que todos os temas da Hora da Loba são escolhidos por vocês, mulheres. São pedidos por vocês. E esse tema foi pedido também, mas não foi pouco pedido. Ele foi um dos temas mais pedidos. E, no entanto, na hora de conversar sobre o assunto, foi muito difícil encontrar pessoas que se dispusessem a falar. Isso mostra o tanto de silenciamento que existe. Mas, ao mesmo tempo, pelo número de mulheres que pediram esse tema, a gente vê que isso é real. Bom, hoje nós vamos começar aqui com a jornalista e psicanalista Mônica Veloso, 57 anos, formação na Escola Freudiana de Belo Horizonte, criadora do projeto O Extraordinário, que tem como objetivo compartilhar jornadas das mulheres 40+, que buscam viver a segunda fase da vida em plena saúde física e mental. E a Poliana tem 39 anos, é mãe de 2, pedagoga, mestra em educação, professora de educação especial, escaladora, montanhista e feminista. Bom, Poli, conta um pouco pra gente da sua história. Conta para essas mulheres um pouco da sua história. Vou fazer um resumo. Eu vim de uma infância muito carente e muito difícil, emocionalmente falando, da qual eu não me sentia protegida. Então, eu estava com 17 anos, quando eu conheci meu primeiro companheiro. E aquela coisa de sonhos, eu quero sair da minha casa, eu quero ter um futuro, eu quero estudar, e a pessoa está ali comigo, e as coisas foram acontecendo. Naquele momento, ele já apresentava alguns sinais de uma violência psicológica, da qual eu não tinha discernimento para entender que estava acontecendo. Mas aquela situação era muito melhor do que a situação que eu estava vivendo até os meus 17 anos dentro do meu seio familiar. E aconteceu que eu fiquei grávida logo aos 18 anos, com pouco tempo de relacionamento, e aí nós fomos morar juntos. Nós não tivemos um casamento no cartório, né? E ficamos juntos. E tive a minha gestação toda e o resguardo, enfim. Depois eu decidi ter um outro filho, porque eu não queria ter um filho só. Eu acho que a criança tem que ter oportunidade de dividir. E a melhor divisão é com o irmão. Tive esse segundo filho e logo após que eu tive esse momento de ter o segundo filho, eu pensei, poxa, eu quero voltar a estudar. Eu acredito que o voltar a estudar tenha sido... foi uma divisão de águas para mim, mas também para nós três, né? Eu e os meus filhos, mais o meu ex-companheiro. E naquele momento, esses sinais de violência eles ficaram mais evidentes, porque havia um controle dos meus passos, de onde eu estava indo, com quem que eu estava me relacionando, que tipo de discussão, que é um curso completamente
de ideias, de pensamentos, né? A pedagogia é da área de humanas. E aquilo vai mudando, porque no curso de pedagogia também só tem mulheres, e a gente vai conversando uma com, né, uma com a outra, vai entendendo o que está acontecendo, e aí as amigas começam a mostrar para você que tem coisas acontecendo e você vai ficando insatisfeita. E quando você fica insatisfeita, o seu corpo não tem desejo de estar com aquela pessoa. Então, eu tinha uma rotina muito corrida, com 2 crianças, trabalho, estudo e mais as coisas de casa, e ainda eu tinha que servir aquela pessoa, porque eu era casada. E muitas vezes eu não queria, porque era uma rotina muito puxada, eu estava muito cansada. E eu tomei algumas decisões, porque não fazer, né, não ter o sexo, ia me garantir um dia muito difícil, talvez uma semana e talvez até meses muito difíceis, se eu não cedesse. E eu lembro de sentir o meu corpo paralisado. Não queria fazer, um corpo parado, que a pessoa, né, executou o que precisava executar e eu não sentia nada, nenhuma vontade e nenhum prazer. Depois que a coisa começa, eu só queria que aquilo terminasse. E, enfim, isso foram várias vezes, porque eu queria evitar um transtorno e só no final, assim, de um relacionamento de mais ou menos 9 anos, demorou 9 anos, porque também é muito difícil você querer, porque eu acho que é importante a gente pensar que essa situação do estupro, ela não vem sozinha. Nós temos outras violências que estão acontecendo ali. O controle do tempo, o controle dos seus relacionamentos, até o que você está assistindo ou deixando de assistir, da pessoa ir atrás de você em algum lugar para saber se você está naquele lugar mesmo. E lá para o final, os socos na parede, as coisas voando, as discussões na frente dos filhos. Então, tem outras violências que acontecem, mas essa violência, ela acontece ali dentro do quarto, ninguém tá vendo. E muitas vezes eu imaginei cenários absurdos enquanto o meu corpo estava ali parado e aquela pessoa em cima de mim. E quando terminava, eu ainda conseguia ouvir várias vezes, mas você tá diferente da época que eu te conheci. Por óbvio, eu estava diferente. E parecia que, por mais que eu tentasse conversar com você, olha, eu tô sentindo isso, eu não tô gostando disso, eu não te amo mais, porque eu ainda demorei 3 anos para conseguir efetivamente me separar, desde a primeira vez que eu quis, a coisa acontecia dessa forma, sabe? Mas aí depois, quando eu consegui me separar, eu fiquei um tempo solteira e eu entrei num outro relacionamento, que era uma pessoa também muito ciumenta. Mas ainda assim era melhor do que o outro, né? Como que a gente vai fazendo essas comparações? E eu lembro de que isso aconteceu algumas vezes, de mas você é minha namorada, você tem que fazer, mas, poxa, mas eu não quero. E aí ficava aquela coisa chata, né, de você tem que fazer. Eu lembro que nós viajamos para São Paulo, e quando a gente viaja o intestino não funciona, né, gente? Eu tava daquele jeito, que ninguém dá conta, realmente enfesada. E eu lembro que eu abri o chuveiro para tomar banho, e ele apareceu. Como assim? Você tá tomando banho, você já tá praticamente pronta, né? É só me servir. Eu falei, não vou fazer nada daqui. E aí, o que eu fiz? Eu vou esperar voltar da viagem, porque eu não vou tomar uma decisão num lugar que a pessoa pode, não tem controle sobre a ação do outro, né? Poderia acontecer alguma coisa comigo. Mas assim que nós chegamos em Belo Horizonte, eu já entendi que aquilo tinha que terminar. E eu encerrei esse relacionamento. Mas é muito difícil você entender isso, que você pode fazer isso, que não é uma obrigação. Não é. Você transar com uma pessoa que, embora seja seu parceiro, você não tá com vontade e eu acho que o que mais pesa é aquilo, se eu não tô com vontade, eu tenho a minha vontade silenciada. Como se eu não pudesse sentir ou se o meu desejo estivesse subordinado à autorização do outro, e eu acho que não é. Só que eu também cresci ouvindo que mulheres deveriam fazer isso. Por mais que eu não concordasse, eu cresci ouvindo minha avó falando isso com minha mãe e com minhas tias. Porque minha mãe e minhas tias também quiseram separar.
por outros motivos, né? E esse motivo também. E minha avó falou, não, o casamento é para a vida toda. E eu cresci ouvindo isso. Enfim, eu acho muito difícil sair de um relacionamento se dizer que é por esse motivo. Tem outros motivos também. Mas esse é um dos mais pesados. De tudo que acontece, esse é um dos mais pesados. Porque naquele momento não tem para onde você correr. Se você tem um filho pequeno, que era o meu caso, você não vai gritar, você não vai discutir. Eu prezava muito pelo bem-estar dos meus filhos. E não tem para onde ir. Por mais que eu me sentisse dessa forma. Eu ficava com muito medo das pessoas falarem, mas você era casada? É a minha vontade de falar, mas e daí? E daí? É muito difícil, né? É muito, porque eu sou uma pessoa também. Eu tenho os meus direitos, né, existenciais, e eles estavam sendo negados. Mas hoje em dia, né, assim, agora eu tenho um relacionamento, mas depois dessas situações, ficou mais fácil de poder falar ou não e até abandonar o relacionamento, assim. Porque você vai ter que criar uma independência, você tem que criar essa força. E aí eu acabei de lembrar de uma situação aqui de como eu me sentia na época desse casamento. No dia seguinte das situações, eu me sentia muito suja. Suja acho que é uma palavra que dá para usar no sentido figurado e no sentido literal. Suja mesmo. Impotente. Eu já me dizia feminista e eu não conseguia resolver essa minha questão. Eu me sentia muito fraca por não conseguir encerrar o relacionamento. E depois de muito tempo, depois de fazer terapia, que eu fui entender que, na verdade, eu estava sendo era muito forte. Eu fui muito forte né, de permitir que essa situação acontecesse para que uma outra coisa pior não acontecesse. Porque eu ficava com muito medo de negar e uma coisa mais séria acontecer. Uma retaliação. Uma retaliação, uma situação de violência física muito extrema. Eu ficava com muito medo. Mas aí depois que eu passei desse período, eu me senti muito melhor. Assim, nossa, eu passei por isso. E agora eu tô melhor. Eu venci, eu voltei a estudar. Eu conheci a escalada, eu conheci o montanhismo. Eu consegui dirigir na cidade, que é uma coisa muito difícil. Tô falando de trânsito mais cedo, quando nós estávamos vindo pra cá. É muito difícil dirigir, mas agora eu consigo. E andar na rua de rosto levantado, porque eu andava para baixo. Eu sempre gostei de olhar construções, olhar o céu, eu não conseguia andar assim. E até entender que eu andava de olhar para baixo foi um processo. A gente fica à mercê dessas coisas. Porque se eu não consigo falar não para um relacionamento, né, uma relação sexual, como é que eu vou conseguir falar não para uma oportunidade de trabalho que eu tô vendo que não vai ser legal? Eu já aceitei situações assim. E me colocar nessa situação de eu sou dona da minha própria vida, do meu próprio corpo, me fez passar para outras situações. Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Eu me fortaleci a partir dessas situações também. Foi transformador. Foi transformador. Não queria que tivesse sido. Eu queria que eu fosse eu do jeito que eu sou, sem essas pedras no caminho. Mas já que eu tive, tô aí agora. Bom, depois desse depoimento, né, tão difícil, a gente vai ouvir agora a Camila Fardim, que nos acompanha aqui em todos os programas. Você conhece alguma mulher que sofreu ou sofre estupro marital? As relações sexuais forçadas dentro de um casamento são denominadas estupro. Há muitos anos, as mulheres que sofriam estupro não sabiam denominá-lo como tal, porque era compreendido na nossa sociedade que a mulher tinha uma obrigação a cumprir para com um homem, em relação aos desejos sexuais dele, excluindo completamente a subjetividade e individualidade da sua parceira. Mas desde que temos esse termo estupro marital, quando uma mulher se depara com isso em seu casamento, ela está diante de uma situação extremamente complexa. Porque se ela trouxer este assunto à tona, ela sabe que será vítima de ferrenhos julgamentos. E se por acaso tiver tido algum filho que é fruto de um estupro dessa natureza, como vão ficar essas relações? Muitas vezes as mulheres permanecem em silêncio para proteger
essa entidade que na nossa sociedade é tão valorizada, que é a família. Mônica, fala, aproveita esse momento de diálogo para falar para a gente um pouco do que você vê quando você está ali, conversando com as mulheres no momento de uma psicanálise, né? Isso é um discurso que realmente existe? Você percebe essa violência vivida de uma forma real? Assim? A mulher demora para entender, para dizer, para verbalizar que ela está sofrendo algum tipo de violência. A violência, como a própria Polly colocou anteriormente, ela acontece no ambiente doméstico, inicialmente. Às vezes até antes do casamento, antes de morar junto. É um pequeno empurrão, é um aperto no braço, é uma observação mais áspera, é esse decote não fica bem para você, apesar de que quando você o conheceu, você estava com decote, estava dançando, estava com uma roupa mais que te favorece, que você gosta. Ali naquele momento, ok, mas o relacionamento vai caminhando e esse homem começa a achar que você é propriedade dele. Então, essas pequenas coisas que você vai desconsiderando, é o jeito dele, ele é meio machista, isso vai se avolumando para que depois desemboque em outros tipos de violência até chegar na violência física e na violência sexual, que eu acho que é a menos dita. A gente fala muito sobre a violência física, porque o Brasil, campeão mundial de feminicídio, a gente vê nas notícias o tempo inteiro. Temos pessoas próximas que sofreram ou encontra com alguma amiga que está com um roxo ou machucado. Fala-se muito da violência psicológica, da verbal, injúria e difamação. E a patrimonial é recente, também a gente começou a dizer há pouco tempo. A sexual, quando você me fez o convite, Rafa, eu prontamente topei e achei a sua iniciativa fantástica de abordar esse assunto tão delicado. Por quê? Um casal pressupõe que eles terão, morando juntos, uma vida sexual ativa, né? Se ambos concordam, se estão ali, se existe um desejo. A partir do momento que essa mulher começa a não querer, a Rafa tocou numa palavra que me saltou aqui, como me salta na clínica, na minha escuta clínica, na nossa escuta como psicanalista, que foi servir. A mulher que ela se diz, não quero mais, não vou ter uma relação com você, ela então não está mais servindo a este homem. Lugar que a igreja e a sociedade, de uma maneira geral, nos coloca servir, está na Bíblia, servir ao seu marido, servir ao seu varão, não é isso? Quando você me perguntou sobre se isso chega à clínica, chega de uma maneira diferenciada entre a clínica social, que eu atendi bastante tempo num projeto ligado à Igreja da Boa Viagem, independente da religião, lá atendíamos pessoas de variadíssimas religiões, mas o projeto é financiado pela igreja, fiquei lá alguns anos voluntariamente, e a clínica particular. Na clínica social, já chega de uma maneira assim, mais quase que na reta final. Já é uma mulher que já sofreu variados estupros, já sofreu violência que às vezes vem da infância, do vizinho, dos tios, do próprio pai, e aí ela já conta isso de uma forma mais aberta, ela já expõe nas primeiras sessões. Então, chega muito. E ela, a maioria das vezes, continua nesse relacionamento por dependência financeira, não tem para onde ir, porque os filhos são pequenos, como é que ela vai sustentá-los? Às vezes tem medo de voltar para a casa da família, pela vergonha, a família não vai dar apoio. Por que você largou seu marido? Isso acontece mesmo, entre marido e mulher. A briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, são os ditados que são ditos, são introjetados e ficam. Clínica particular é outra forma. A violência acontece também, talvez um pouco menos. Mas, quando casos ganham a mídia nacional, como foi o da Ana Hickman, e muitas outras mulheres que tiveram a coragem de chegar e dizer: estou sofrendo violência física, estou sofrendo violência sexual, e ela diz para outras, aí acontece de uma certa
eu não diria assim, num coletivo, as mulheres começam a perceber que aquele marido provedor que chega em casa bêbado, ou que tomou um uísque numa reunião com os amigos, ou que vem de uma festa com ela, já supondo que vai acontecer o sexo, e ele invade este corpo, ali ela começa a entender. Se ela escutou de uma outra mulher, ela tem um processo de identificação e aí ela leva para a clínica. Aí acontece e a gente, no dizer, vai percebendo na terapia, na análise, fazendo essa construção, que os movimentos, meu corpo, minhas regras, não é não, me too, isso não é só um discurso, isso tem que ser vivido, você tem que bancar aquilo ali, meu corpo, minhas regras, hoje eu quero, hoje eu não quero, ou eu começo querendo e de repente parou, não estou com vontade mais. Não tenho a obrigação de satisfazer esse homem, né? E nem sexualmente, e nem ficar servindo também como se fosse uma funcionária, uma funcionária do sexo ou uma funcionária de casa. Então, são posturas que a gente tenta, no trabalho em análise, nesse seu projeto, né, projeto da Hora da Loba, no meu projeto extraordinário, de ressignificar as posturas. Nós podemos escolher, nós temos esse direito. Né, é o nosso lugar de mulher, ele passa por muitas questões, o direito a escolher, vamos ser mães ou não vamos ser mães, vamos ter um casamento com uma mulher ou com um homem, vamos ter um relacionamento mais duradouro ou não, um divórcio grisalho. Então, são tantos temas pulsantes que passam por isso. Vamos questionar, vamos escolher e vamos nos colocar, assim como a gente faz o discurso, vamos nos colocar em atitudes, né? Nisso que eu acho que muda. Eu dou, assim, parabéns à sua coragem de vir aqui. Obrigada. E você compartilhar a sua história, porque ela te transformou e pode transformar uma série de outras mulheres. No sentido de, eu tenho o direito a escolher se eu quero fazer o sexo, se eu tenho desejo, e qual é o tipo de sexo que eu quero fazer. Sim. Quais são as minhas fantasias, o que me dá prazer. Né? Não é só o que ele quer, e quando ele quer, e como ele quer. Sim. Então, é se apropriar também do nosso corpo, no sentido de o que me faz feliz. Então, eu não sei se eu andei muito no sentido assim, de variadas informações, mas é o que nos traz aqui, é isso da informação ser libertadora e libertar a dor, dar um outro lugar para essa mulher, né, Rafa? Gente, perfeito. Mônica, muito, muito obrigada. Nossa, Polly, eu estou assim emocionada de pensar que tantas mulheres podem estar aí agora nos escutando. Sim. E pensando sobre isso, né? E refletindo sobre isso. A gente tem um projeto aqui sempre com mulheres. E hoje a gente tem 20 segundos de um vídeo de um homem para passar para vocês. Interessante. Vamos para ele? Meu nome é Fred Moser. Eu sou filho de um estupro paternal. Eu fiquei sabendo disso na minha adolescência e mudou totalmente o meu relacionamento com meu pai. Ele faleceu em 2009, eu não sinto a menor falta dele. Nunca senti. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o Fred por poder falar um pouco pra gente, sim, né? E eu fiz questão de trazer essa fala de um homem, mas que é filho de um estupro marital ali, de um marido, né, que estuprou a própria mãe. E como que isso muda a vida da pessoa e a relação dela com a família, né? Então, a gente tem uma série de elementos que permeiam esse assunto e que nos fazem refletir, né? Não é só aquela mulher que está sendo vítima ali, mas todo o sistema familiar. Ainda que ela não fale, os filhos percebem, né? Então,
eu acho que a gente tinha que trazer um pouco disso, né? Sim. Para a gente pensar. Você tem filhos, né? Você está aqui. E não deve ser fácil também para Não, eles. e eu acho que a minha maior obra feminista é criar 2 filhos homens. Porque é muito difícil você lutar contra o sistema. Porque eles estão na sociedade, eles estão se relacionando com outros homens. Eu tenho um mais velho que já faz uma socialização profissional. Então ele sai com os amigos e os amigos trazem comportamentos muito machistas, alguns Sim. misóginos. E o meu objetivo de vida é fazer com que ele se posicione de maneira contrária a essa socialização. Porque da mesma forma que nós aprendemos que temos que ceder e servir ao marido, eles aprendem, os homens, a sociedade ensina que eles têm que ser proprietários das mulheres. E Muito que eles pesado. podem ter comportamentos que É não são autorizado. julgados. É muito autorizado para os homens. É. Então, quando meus filhos chegam em casa com algum comportamento, quando a escola me notifica dizendo, olha, seu filho trouxe essa fala aqui, eu tenho que sentar com eles e desconstruir o que eles estão aprendendo numa sociedade da qual eu não tenho controle. É muito Porque se eles interessante. saem e não têm esse posicionamento, eles também são julgados. Ah, então você não é homem o suficiente. E aí ele vai ter que se portar da maneira como a sociedade quer para poder provar que ele é homem. Eu acho muito interessante esse ponto que você tocou sobre a criação dos filhos, o seu posicionamento, independente do que você viveu, mas com as coisas que você acredita. Porque a sociedade, ela privilegia o homem em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ele tem privilégios no sentido da carreira, os homens ganham mais, mesmo as mulheres tendo estudado mais. Sim. As mulheres estudam mais e elas ganham menos. Eles são privilegiados na cultura, são aceitos em qualquer lugar, não existe questionamento. Os conceitos estéticos e a cobrança estética sobre a mulher é violentíssima e sobre os homens não existe praticamente. Tudo é perdoado, um cara descuidado, tá tudo certo, principalmente se ele for bem sucedido. Então, é interessante que, naquele momento em que o bebê é retirado do útero e que a primeira pergunta, né, quando você está grávida, a primeira pergunta que se diz, primeiro parabéns, depois, é homem ou é mulher? A primeira pergunta é menino ou menina? Tirou da barriga, é menino, tem um pênis, já está carregado de privilégios. Sim. Simplesmente por ter nascido macho. O mundo, o universo, a sociedade, a cultura deu a eles uma série de privilégios que nós, mulheres, que criamos filhos ou que convivemos com homens, temos que estar sempre alertas de, olha, isso aqui não. Você não tem esse direito só porque você tem um pênis. Agora é aquela questão, né? A gente vai tentar lutar contra o sistema de alguma forma quando cria um filho homem. Mas nem sempre a gente vai conseguir. E às vezes a mulher se cobra disso também. Então é muito complexo, porque às vezes o filho daquele que viu a mãe sofrer, ele normalmente, né, quando você tem homens que agridem, são filhos de pais agressores, né? E quando a gente pensa na violência sexual, isso é realmente perpetuado, a mulher, né, está numa obrigação. E é por isso que nós trouxemos agora a Juliana Frederico, que todas as semanas, todos os episódios, está aqui para falar para a gente um pouco dos nossos direitos. Vem, Ju, conta aí para a gente. Não faz tanto tempo que as relações sexuais, ainda que sem consentimento e de forma violenta, eram consideradas obrigações maritais dentro do relacionamento e, portanto, não eram punidas. E isso alimentava um tabu que, infelizmente, atinge milhares de mulheres no nosso país. Veja que só em 2005 o Código Penal foi alterado para contemplar essa situação dentro da punição do estupro. Mas o direito, ele é incapaz de dar respostas efetivas numa situação como essa. Por quê? Porque a mulher, ela começa uma saga
para a produção de provas, testemunhas, laudos médicos, e isso acaba revitimizando. E é uma situação que a gente ainda precisa evoluir nos centros de atendimento, de acolhimento e até a mudança cultural na nossa sociedade. Uma das grandes questões, então, que a Ju coloca para a gente é a questão do como produzir provas. Porque situações íntimas, elas são realizadas sem testemunhas, né? Na alcova não há testemunha. Então, se você, mulher, está vivendo essa situação, saiba, não é normal, não é obrigação. Sexo nunca pode ser apenas uma obrigação, mesmo que você seja casada. E você precisa de apoio, entenda, existe apoio. Primeiro você precisa entender que você não é obrigada a nada. E, entendendo isso, entendendo que há uma agressão, procure apoio. Se você não tem apoio familiar, procure sim a delegacia da mulher. É possível sair dessa situação. Eu acho que a Mônica está aqui para falar exatamente sobre isso, para a gente poder acordar, e a Polly para mostrar para vocês que a gente pode vencer e pode ser diferente. Com certeza. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Nós vamos finalizar, como sempre, quando a gente finaliza, a gente tem uma pequena surpresa. Eu falo que é um pequeno caldeirão. Olha. Que você pode escolher uma frase aleatoriamente para ler para todo mundo. Caldeirão das bruxas. O caldeirão das bruxas, né? Tantas que foram queimadas, tantas mulheres. Posso ler? Pode ler, Fanny? Não tenha medo de falar. O silêncio nunca te protegerá. Audre Lorde. Gente, olha, eu falo que nunca é por acaso, Nunca é por acaso. né? Um tema tão complexo e tão silenciado. É. Nunca tenha medo de falar. No momento em que ela resolve falar, tira essa frase. Né? Eu fico emocionada, que legal. As mulheres fortes sabem que cada conquista é uma forma de resistência. Conceição Evaristo. Ai, que lindo. Perfeito. Perfeito. E assim a gente termina mais um A Hora da Loba. Obrigada, Rafa. Adorei. Participe você também. Conta pra gente sobre qual assunto você quer escutar. Entre no nosso Instagram, Hora da Loba, e fala pra gente o que toca você, porque aqui a sua voz é a alma desse programa. E você pode assistir este e os outros episódios no YouTube e também escutá-lo nos principais tocadores de podcast. A Hora da Loba foi aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura no edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo, e gravada nos estúdios cedidos pela Scriptus Comunicação. Durante todas as entrevistas, apenas mulheres estiveram presentes dentro dos estúdios.